Olá, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista da Freguesia, também vocês que nos assistem pelo YouTube, não pertencem a nenhuma igreja evangélica, mas amam os valores bíblicos, a palavra de Deus, e nos honram com a sua assistência. Todos são muito bem-vindos, bem-aventurados sejam aqueles que amam a palavra de Deus. Nós estamos aqui no nosso Oração e Ação, hoje, quinta-feira, Oração e Ação, que é trazido pelos jovens da nossa igreja. Eu gostaria de lembrar os motivos de oração, as questões que se mostram importantes hoje. Vamos lembrar de orar pelos casais Renata e Denis Miranda. Vamos orar pelo Renato e Cássia Belan, que fazem aniversário de casamento. Fazem aniversário de nascimento Renato Belan, Renan Maia, Wilson Massaroni e Manuel Santana. Nós vamos estar orando pela saúde de Juliana, pela Rejane, pela Raquel, pela Marilac, pela Dailma e Júnior, também pelo Agnello e pelo Antônio. Vamos orar pelas eleições, pelos governantes, pelos missionários e pastores, também pelos profissionais de saúde. Quero lembrar a vocês que nós tínhamos nos preparado para dar início às gravações presenciais do culto da manhã dos domingos, a partir deste próximo domingo, dia 29/11. Mas, por algumas razões que se impuseram, vamos passar o início das gravações dos cultos presenciais para o próximo domingo, dia 6/12, às 10 horas da manhã. Fazemos isso porque tivemos algumas dificuldades nos contratos técnicos, principalmente contrato com operadoras de internet que precisavam nos fornecer uma internet muito mais forte, muito mais poderosa para fazer os downloads, os uploads e as transmissões ao vivo, e não conseguimos ainda completamente resolver isso. Também resolvemos passar para o próximo domingo por conta das eleições, que serão neste domingo agora, e teremos também, certamente, após as eleições, melhores informações sobre a real situação de contágio da Covid-19. Muitas vezes, os interesses políticos, eles contaminam as informações, e nós entendemos também ser prudente ter informações corretas, informações mais bem tratadas, mais confiáveis, logo depois das eleições. Muito bem, por essas razões, estaremos fazendo o nosso culto presencial a partir do domingo, dia 6/12, 10 horas da manhã, e você está convidado. Você deve se inscrever. Inscreva-se pelo telefone 3283-6047 com a Kátia, principalmente nas segundas, quartas e sextas, para então estar dentro de todas as medidas sanitárias previstas, com todos os cuidados, nos cultos presenciais de domingo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir: Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero suplicar, Senhor, que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito para trazer palavra, Senhor, palavra ungida, palavra direcionada pelo teu Santo Espírito. Abençoa todos esses que nos ouvem, Senhor, que eles sejam também abençoados com o discernimento para compreendê-la. Senhor Deus, te peço e agradeço isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, oração e ação dos jovens, ou oração e ação jovem. Nós damos graças a Deus pelos jovens de nossa igreja. Eles têm sido tão dedicados, têm sido tão comprometidos. Eles são uma grande bênção, e nós, como igreja, devemos orar pelos nossos jovens, investir neles, acreditar no relacionamento deles com Deus e com a igreja. Eu dou graças a Deus pelos jovens que temos. Aliás, gostaria de agradecer a Deus também pela vida de meus filhos, Davi e Ivan, e agradecer a Deus pela conclusão do curso de Geologia do Ivan. Nós estamos muito felizes, eu agradeço a Deus por isso. Eu quero lembrar um texto bíblico, e você pode abrir aí a sua Bíblia em Isaías 6. Isaías 6 nos fala do chamado de um jovem, o chamado do jovem Isaías. Então é tão bonito ver isso e ver como ele se posicionou diante do chamado de Deus. Vamos lá? Então, Isaías 6,
a partir do versículo 5, que diz assim: era um sonho, Isaías estava tendo um sonho com Deus, e Deus diz assim, acontece isso que está aqui, Isaías 6,5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então o serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa seja a resposta de todos os jovens, quando chamados por Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus pela vida dos jovens de nossa igreja. Vamos agora ver a mensagem que os jovens têm para nós nesta quinta-feira no Oração e Ação Jovem. Vamos lá. Olá, boa noite. Meu nome é Paulo. Eu quero agradecer o convite do pastor Rogério para compartilhar esse tempo com vocês, aí meus irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Eu e minha esposa, a Érica, nós trabalhamos junto com a primeira Igreja Batista em Bauru. Nós somos missionários dessa igreja e atuamos hoje na cidade aqui do interior de São Paulo, Bauru. Então, eu quero mais uma vez aí deixar minha gratidão pelo convite e também por poder compartilhar e refletir junto com você uma porção das Escrituras. E eu gostaria de deixar hoje, gostaria de meditar com você rapidamente um texto do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. O Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21. E na minha versão, que é a nova versão transformadora, diz assim: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. E agora neste tempo, Senhor, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que precisamos entender da tua palavra, em nome de Jesus. Capítulo 17 de João é um capítulo onde Jesus, alguns dias que antecede a sua morte, ele ora por nós, né? Ele ora por aqueles que crerão no Evangelho. E oro por aqueles que ficam, né? E eu gosto muito dessa oração porque Jesus, ele ora e ele pede para que nós, aqueles que compartilham da fé no Evangelho de Jesus, sejam um. E o ser um não significa pensar igual. O ser um não significa que você e eu temos que pensar da mesma maneira. Mas o ser um que Jesus está dizendo aqui é poder caminhar a despeito das nossas diferenças. E é interessante que hoje a gente vive um momento muito delicado, né, no mundo, a questão da polarização, né, onde eu tenho que ser de um
ou pensar igual a todo mundo, senão eu tô fora, senão eu tô errado, né? E essa polarização entrou muito no nosso meio também, né? Nas nossas instituições cristãs, protestantes, né? Onde a marca principal é a intolerância, onde a marca principal é eu não posso pensar diferente, onde a marca principal é que se eu não penso igual ao meu irmão, então eu tô fora, eu sou deixado de lado. Interessante, meus irmãos, e quando eu digo que pensar diferente não significa ir contra aos ensinos bíblicos, né? Não estou querendo dizer ser contra, ir contra a doutrina dos apóstolos, não é isso. Mas a gente precisa aprender a caminhar em unidade, ainda que o meu irmão pensa diferente que a mim. E essa oração de Jesus fala muito comigo, porque ele não só pede... Agora, por que ele pede para que sejamos um? E ele, inclusive, dá exemplo, né? Se você lê o capítulo, ele dá exemplo de que, como eu e o Pai somos um, assim eu peço para que eles sejam um. Agora, para que isso? No versículo, eu vou ler novamente, agora numa outra versão, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem o final desse texto. Então, para que Jesus pede essa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Meus queridos, nós temos visto esse mundo totalmente polarizado, né? Cada um tem a sua opinião, e se eu não sigo a massa, se eu sou diferente, então eu tô fora. Então eu sou excluído porque eu penso diferente. E a gente, nós como cristãos que compartilham a fé em Jesus Cristo, precisamos ser diferente porque a nossa unidade, ela testemunha de Jesus Cristo. Olha como Jesus diz aqui. Por que ele pede para ser um? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia que Deus enviou Jesus Cristo a esse mundo. Para que o mundo creia que em Cristo nós podemos ser um. Que em Jesus, independente se pensamos diferente, se temos personalidades diferentes, jeitos diferentes, não importa. Mas em Cristo, essa unidade pode ser verdadeira. Podemos caminhar sim, amando uns aos outros, no amor, em tolerância, em compaixão, em misericórdia, porque Cristo habita em nós. Então, meus queridos, eu gostaria, através dessa breve reflexão, incentivar você, aos irmãos da igreja, aí da Batista da Freguesia, também incentivar a mim mesmo a viver essa unidade em Cristo. Lembrando que somente em Cristo podemos viver essa união, ser um, porque Ele nos une, Jesus Cristo nos une. Podemos viver nesse mundo no amor um pelos outros, independente se pensamos diferente, se somos diferente. Porque quem trata a nossa vida é Jesus Cristo. É Ele quem transforma, é Ele quem muda. Mas uma coisa é certa, Ele pediu.
Ele orou por nós, para que nós fôssemos um. Então, Igreja Batista da Freguesia, que nós consigamos viver essa unidade em Jesus, para que a nossa união testemunhe dele, para que aqueles que estão fora, que não compartilham a fé em Jesus Cristo, olhe para nós e veja algo de diferente. Olhe para nós e veja algo que fora, no mundo, não existe, que é essa unidade, que é essa união, que é conseguir caminhar junto, independente das nossas diferenças. É a nossa união, é a nossa unidade que vai testemunhar do nosso Mestre Jesus, meus irmãos. Sem essa unidade, se a gente continuar demonstrando intolerância, falta de misericórdia para com o próximo, se a gente continuar indo por esse caminho, nós não vamos mostrar, nós não vamos testemunhar da diferença que faz Cristo na nossa vida. Então que sejamos um. A minha oração é que nós sejamos um em Cristo, sabendo que Ele, somente Ele, transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida, ao ponto de que possamos caminhar juntos aqui, enquanto estamos aqui, nesse mundo. E que isso faça diferença na nossa comunidade, que isso faça diferença aí na Ilha do Governador, que essa unidade faça diferença aqui na cidade de Bauru, na PIB, na Primeira Igreja Batista de Bauru. Meus queridos, obrigado por esse tempo. Espero que não tenha me delongado muito. Que Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. E, se Deus permitir, nos veremos em breve, porque em dezembro eu, minha esposa e os meus filhos vamos passar um tempo juntos aí com a nossa família, pertinho da Igreja da Freguesia. E, se Deus permitir, eu quero estar aí com os irmãos em um culto, celebrando e adorando a nosso Deus juntos. Que Deus abençoe. Um abraço da nossa família. Que bom ouvir essa mensagem que falou ao nosso coração. Muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe os jovens da nossa igreja, os jovens da nossa pátria. Que Deus abençoe ricamente, ricamente. E nós vamos agora orar por aqueles motivos de oração que trouxemos no início deste programa de hoje. Feche seus olhos, junte sua família. A Bíblia diz que há um grande poder na oração dos justos. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. E apesar, Senhor, de estarmos em tempos difíceis, nós confiamos na tua presença, no teu cuidado. E confiamos que o Senhor jamais perde a condução da história. Senhor Deus, suplico as tuas bênçãos sobre os aniversariantes. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos e precisam, Senhor, de cura. Muito obrigado por aqueles que já estão sendo curados, que já estão tendo alta, estão voltando para suas casas. Senhor, para a tua honra e glória, cura, Senhor, esses que estão enfermos. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor, nestas eleições. Ó Deus, derruba o mal, Senhor, nessas eleições, eu te suplico. Se não houver sabedoria suficiente no meio do povo, Senhor, fala de forma irresistível a este povo, para que, Senhor, votem e escolham segundo a tua perfeita vontade. Senhor Deus, abençoa os nossos governantes, abençoa os bons governantes, Senhor. Transforma ou retira os maus governantes, Pai, eu te peço. Abençoa os profissionais de saúde tão valorosos, Senhor. Abençoa os missionários e pastores à frente de suas igrejas e suas missões, que vivem as suas lutas. Senhor Deus, fortalece-os, encoraja-os, encoraja a mim, eu te suplico. Muito obrigado pela minha igreja amada e querida, que eu sei que ora por mim. E eu suplico, Senhor, a Ti, abençoa a Igreja Batista da Freguesia. Abençoa todos esses queridos amigos que compartilham, Senhor, da palavra conosco de muitos lugares
do Brasil todo, de fora do Brasil também, o Senhor tem trazido. Senhor Deus, envia-nos a nós, a viver e a fazer tudo aquilo que seja a tua vontade. Nos dá coragem, ousadia, proteção, Senhor, e fé. Aviva a nossa fé, Senhor, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós nos veremos com Oração e Ação Kids. Vai ser muito bom. Até lá.